Reuniões espíritas. Elas despertam curiosidade e uma série de especulações. O que afinal acontece dentro dos centros espíritas? No programa de hoje você vai ver como são as reuniões mediúnicas, os trabalhos sociais e todas as demais atividades que acontecem nas instituições espíritas. Você vai se surpreender. O nosso entrevistado, Jorge Godinho, explica como se conversa com os espíritos. Kardec denominou de médium justamente para que colocasse e denominasse aquele que serve de intermediário entre duas dimensões, entre o mundo espiritual e o mundo material. Ações sociais, reuniões públicas, palestras. Conheça agora a rotina de um centro espírita. Uma casa de estudos, uma casa de sorrisos. Os centros espíritas são lugares onde se busca paz, solidariedade e instrução. No Brasil, existem 15 mil centros espíritas, além da Federação Espírita Brasileira. Está muito enganado quem pensa que ao chegar a uma casa espírita vai encontrar ou ver espíritos pelos corredores. Erra também quem imagina fenômenos mediúnicos acontecendo em pleno salão. Nada disso. As casas espíritas são voltadas principalmente para a prática da caridade em todas as suas formas. Fazer caridade não é apenas distribuir roupas e alimentos para quem precisa. Caridade é dar carinho, é conversar e saber ouvir. Onde haja espírito, há manifestação de inteligência. Caridade é indicar um bom livro, doar energia, esclarecer. Mas depois que eu comecei a vir para cá, eu acho que eu sei passar mais o amor para as pessoas. Eu sei esperar mais em Deus as coisas. Porque se você está aprendendo aqui, você pode passar para outras pessoas também, né? O que você está aprendendo aqui. Centros espíritas são lugares assim, onde os ensinamentos do Cristo são guias de conduta, lugares para falar com Deus. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor. Nós vamos continuar conversando um pouco mais sobre esse assunto. O nosso convidado é Jorge Godinho, assessor da presidência da Federação Espírita Brasileira. Jorge, como é que se conversa com os espíritos? É simples, é fácil? Além de simples e além de ser fácil, porque todos nós somos espíritos. A única diferença é que estamos com a indumentária, uma vestimenta, né? E chamamos dos encarnados, que é o caso agora, nós estamos conversando. E com os espíritos estamos sem esta indumentária. E necessitamos para isto de um instrumento, de um medianeiro que facilite esta comunicação. Quem é ou o que é esse medianeiro? Kardec denominou de médium justamente para que colocasse e denominasse aquele que serve de intermediário entre duas dimensões, entre o mundo espiritual e o mundo material. Agora, o que acontece, Jorge, numa reunião mediúnica? A reunião mediúnica, ela tem característica porque os espíritos, obviamente, é uma reunião também que tem um planejamento do próprio plano espiritual quanto do plano material. São pessoas que se dedicam a dialogarem com os espíritos, principalmente na doutrina espírita, com uma finalidade nobre que é justamente praticar a caridade. Às vezes esclarecer as pessoas que durante a vida não tiveram a oportunidade de se preparar para o desencarne, a morte, já que é um fato que todos nós sabemos, mas nem sempre nos preparamos. E quando nos encontramos diante desta realidade, às vezes não sabemos que morremos, e numa reunião espírita, aquela que se dedica a esse tipo de trabalho, há a oportunidade do esclarecimento, mostrando que a pessoa já se encontra noutra dimensão, que ela tem que vivenciar esta dimensão de uma maneira própria, aproveitando melhor o tempo, desvinculando-se dos problemas, das vicissitudes e inclusive dos seus pensamentos, que pela ignorância fica ainda apegado às coisas materiais. Especificamente nesse caso que você citou, como é que é essa abordagem com relação ao espírito que ainda não se deu conta que desencarnou? Quer dizer, disse como isso? Fala-se como? Depende do espírito? Depende do estado em que ele se encontra? Como é que funciona? Cada espírito e cada pessoa, ou seja, tem um tratamento específico próprio.
Obviamente, o esclarecedor, ele primeiro ouve a ansiedade do espírito, ouve o seu problema, procura identificar o problema para fazer uma abordagem, não necessariamente para explicar-lhe de que ele já desencarnou. Se necessário for, assim se faz, e de preferência não de uma forma muito direta, procurando fazer da melhor maneira possível que ele chegue a esta conclusão. Porque é um processo tão natural e ele já está vivenciando a vida do espírito. Então, no momento em que ele reconhece que ele continua vivo e que ele, vivenciando esta vida, ele tem a oportunidade de conversar com outros, normalmente, nestas reuniões, esses espíritos também são amparados por outros, que o conduzem àquela reunião, são amparados e que, a partir daí, eles são tratados devidamente por esses outros espíritos que já têm conhecimento desta realidade. Que outras funções, que outras utilidades podem ter essas reuniões mediúnicas? Além do esclarecimento do espírito, né, ela tem também a oportunidade, todas elas na realidade são de esclarecimentos, porque há espíritos que têm consciência que já desencarnaram, que morreram, e permanecem, às vezes, por um sentimento não muito nobre, que é de vingança, é de ódio, de cobrança, vinculados ainda a certas pessoas. E durante estas reuniões, ele se tem a oportunidade de esclarecê-lo, de conduzi-lo a um comportamento adequado, procurando buscar nele os valores morais que ele tem e que, às vezes, fixado neste pensamento, eles inibem a oportunidade de melhorarem-se, de praticarem o bem. Nós que estamos aqui e não desencarnamos, também podemos continuar muito fixados num espírito que já desencarnou. E muitas dessas pessoas acabam procurando os centros espíritas para ter algum contato, para ter alguma notícia. Estas reuniões também se prestam a esse tipo de necessidade, de utilidade? Não necessariamente para que nós possamos nos comunicar com aqueles que já nos antecederam. Porque também Kardec nos explica que nós devemos ter certa prudência, porque os espíritos, quando se comunicam, identificando-se que é uma pessoa conhecida ou não, há necessidade de que se faça um critério para que se julgue realmente se aquela comunicação é verdadeira, para que nós não nos sejamos ludibriados. Significa que podemos ser enganados? Podemos, sim. Como, por exemplo, quem são os espíritos? Somos nós, desprovidos dessa indumentária terrestre, que continuamos com os nossos sentimentos, com as nossas vontades, com as nossas brincadeiras até, ou com as nossas seriedades. E quando Kardec fala desses critérios, dessa seleção, como selecionar? Como saber se aquela mensagem é de fato de um determinado espírito, tem de fato um objetivo solidário, enfim, como é que a gente faz essa seleção? Identifica-se, não é fácil, mas você pode identificar no momento em que o linguajar do espírito, ele expressa normalmente aquilo que está no seu interior. Então, um espírito que propõe dizer alguma coisa boa, nobre, o seu linguajar ele é compatível com as suas intenções. Então, quando ele começa a falar, ou a escrever, ou dizer alguma coisa, observa-se realmente se o conteúdo da sua mensagem expressa a personalidade que ele se diz. Jorge, quem faz essa observação é o médium ou é a pessoa para quem supostamente essa mensagem está sendo enviada, ou ambos? Ambos, porque o primeiro esclarecedor do espírito é o próprio médium, né? É quem está cedendo como instrumento as suas cordas vocais, né? O seu corpo para que ele possa comunicar-se. E o esclarecedor, que é a pessoa que está dialogando com ele, procura ter esses cuidados para que não seja enganado diante de alguma demonstração de um pseudo-sábio, de um espírito que diga que é A, B ou C, uma pessoa conhecida, e que na realidade ele não se expressa como tal. Voltamos para a segunda parte da entrevista sobre diálogo com os espíritos. Nosso convidado, Jorge Godinho, assessor da presidência da Federação Espírita Brasileira. Jorge, quando se está dialogando com os espíritos e é um espírito com uma mensagem confortadora, consoladora, imagino que seja muito fácil, talvez um pouco mais simples. Mas quando se fala de espíritos vingativos, como você sugeriu no primeiro bloco, espíritos obsessores. Quer dizer, como é que é essa abordagem? Há um diálogo efetivo? Obviamente tem que haver o diálogo. O esclarecedor, obviamente, ele tem que sentir aquilo que o espírito está pretendendo dizer ou as suas intenções. E esse diálogo tem que ser respeitoso
respeitando-se o livre-arbítrio do espírito e principalmente procurando esclarecê-lo de que aquela posição que ele está tomando é uma posição que não vai beneficiar nem a ele mesmo, porque ele será o beneficiado em função da consequência do ato que ele pratica. Então, se ele está causando alguma coisa, um mal a alguém, ele está, na realidade, causando um mal a si mesmo. E fazer a justiça com as próprias mãos, quando nós temos uma justiça divina, que é perfeita, é infinita e que não tem erros, às vezes eles agem desta forma por não acreditar na justiça divina. Então procura-se levar o diálogo para justamente ele possa entender, talvez até explorando o seu sentimento, buscando, porque às vezes naquele momento ele se sente uma vítima que pode ter sido um algoz no passado, já que a lei de causa e efeito se faz presente. Toda vez que nós praticamos alguma coisa, um efeito ele se faz subsequente. Às vezes eu sofro o efeito e sou vítima naquela hora. Mas dentro da lei de causa e efeito, da lei divina, eu posso estar ressarcindo-me perante esta lei por uma causa praticada no passado. E que, diante daquela vida de relação, eu pude ter uma relação com outra pessoa não muito amigável e que isso me trouxe esse sentimento de vingança. Então, tem-se que observar isso, procurar conduzi-lo a um comportamento adequado para que busque nele as virtudes que estão latentes no seu interior para que ela possa surgir de forma natural. Agora, muitas vezes, quando se fala de espíritos obsessores, são necessários muitos diálogos para que haja esse esclarecimento, para que, como nós estamos chamando, o espírito obsessor consiga compreender e ter um pouco mais de ciência sobre a situação. Não necessariamente vai ser numa primeira conversa. Não há essa intenção também, porque, obviamente, a pessoa que nutre este sentimento, ela já nutre há algum tempo, bastante tempo. E numa conversa primeira, não se pode, nem se deve, nem sequer numa reunião mediúnica, interferir no livre-arbítrio das pessoas, principalmente dos espíritos. O que se busca é fazer com que ele use o seu próprio livre-arbítrio, através da compreensão, do esclarecimento, para que ele se posicione de maneira diferente. E não perca tempo em fixando-se a sua mente num determinado objetivo, que isso acontece no plano espiritual até de mudar a sua própria forma, dependendo da maneira como ele se fixe nesse tipo de obsessão. Podemos não ter sucesso nessa conversa, nessas tentativas de fazer essas demonstrações para esse espírito obsessor? Uma coisa eu lhe afirmo com tranquilidade. Toda vez que o espírito chega a uma reunião mediúnica, uma reunião séria, onde se procura realmente praticar a caridade, não se perde nada. Às vezes, o dialogador ou o esclarecedor, ele pode sentir-se um perdedor porque a sua conversa, o seu diálogo não teve o objetivo esperado. Um pouco frustrado. Frustrado, Mas nós não devemos esquecer de que um trabalho como este é um trabalho do plano material e do plano espiritual, onde existem também espíritos que continuam aquela tarefa. O papel desta reunião é como se fosse um primeiro socorro, onde você dá aquele primeiro atendimento e ele continua depois da própria reunião. E no plano espiritual, certamente, espíritos continuarão conversando com eles e talvez trazendo até a outra oportunidade de diálogo. Crianças participam ou podem participar de reuniões mediúnicas? Não é aconselhável nem se deve. Por quê? Porque a criança, obviamente, ela está vivenciando, iniciando uma nova vida, onde há necessidade de uma preparação para que as pessoas que ali estejam possam contribuir com o trabalho. Sem curiosidade, apenas participando, dando o apoio necessário. E a criança, obviamente, ela estará num ambiente, além de não entender toda a sua dimensão, obviamente com curiosidade ou às vezes até com receio. Daí não se ter a necessidade de ter uma criança numa reunião mediúnica. Há alguma situação em que devemos participar de uma reunião mediúnica? Primeiramente, se a pessoa assim deseja, ela tem que estar preparada. Há necessidade de primeiro conhecer o que é a mediunidade, que é um instrumento que cada um de nós possuímos e que o nosso corpo já vem predisposto a determinado tipo de mediunidade. Nada melhor do que você conhecer esse instrumento que possui. E nós espíritas dizemos que, na realidade, é um sentido a mais que está em processo de desenvolvimento e que num futuro, não sabemos quando, certamente teremos esse sentido mais desenvolvido e com a facilidade de entendê-lo e de até utilizá-lo como utilizamos os outros 5 sentidos. Então, na realidade, há necessidade de uma preparação das pessoas, de estudo, de compreender como é que se faz esse diálogo, esse instrumento que ele possui, como ele pode utilizá-lo da melhor maneira possível. Obviamente, preparando-se,
flui naturalmente essa mediunidade quando se encontra numa reunião. Muitas pessoas, em função da ansiedade, das suas necessidades pessoais, enfim, não tem nem tempo ou não tem o interesse nesse preparo todo, querem participar, enfim, objetivamente, diretamente. Não é aconselhável. É necessário antes, se a pessoa ela não está em condições, não se coloca uma pessoa numa reunião mediúnica sem que ela possa contribuir. Ela talvez nesse instante necessite mais de ajuda. Então, objetiva-se na reunião mediúnica procurar ajudá-la para que ela possa equilibrar-se. Não é? É um instrumento que possui, que ela é dona desse instrumento, da sua mediunidade, e que tem que dar justamente o destino a este instrumento da melhor maneira possível. Se está desequilibrada, tem-se primeiro que equilibrar-se, né? Tanto moralmente, quanto até através do próprio conhecimento, para que possa daí utilizar melhor o instrumento. É como se você tivesse um bisturi, fosse um médico, né? E um bisturi que, se você não utiliza, ele vai enferrujando, e se você precisa de fazer uma operação, você precisa esterilizá-lo. Então, o primeiro processo é prepará-lo para depois você utilizá-lo na operação. Então a mesma coisa é com a mediunidade, é um instrumento que possuímos, que temos que ter os mesmos cuidados. Só para ficar bem claro, para a gente encerrar essa entrevista, como deve ser feito esse preparo? Onde deve ser feito esse preparo? O preparo deve ser feito através do estudo. De preferência, uma casa espírita, onde já existe um lastro preparado de pessoas e cursos que colocam a pessoa diretamente com as obras básicas da doutrina, especificamente com as obras voltadas para o campo da mediunidade, onde a pessoa vai conhecer este instrumento, preparar-se para tal, e no momento adequado se flui naturalmente, e ela poderá, sim, estar participando de uma reunião mediúnica sem nenhum problema. Jorge Godinho, muito obrigada por essa participação aqui no Terceira Revelação. Eu que agradeço a oportunidade.